Meu nome é Viviane, eu sou neuropediatra da Clínica de Estudo de Pediatria e a convite da Secretaria de Educação, da equipe de Educação Especial, estou aqui para falar um pouco sobre a pessoa com deficiência, em homenagem à Semana da Pessoa com Deficiência. Bom, a gente vai falar um pouco do que é deficiência. Deficiência é toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Ou seja, qualquer tipo de perda ou anormalidade que gere uma incapacidade, seja ela psicológica, sensorial ou física, das pessoas executarem atividades, ok? Quais são os tipos de deficiência? Temos deficiência auditiva, que é uma perda parcial ou total, né? Seja de um lado ou do outro, ou dos dois lados, né? Da audição. Ela pode ser classificada entre leve, moderada, acentuada, severa, total. Temos a deficiência visual. A deficiência visual, ela engloba cegueira e baixa visão, ou visão subnormal. Então, vamos esclarecer uma situação. Meu filho usa óculos porque ele é míope. Ele não tem deficiência visual, ok? Deficiência visual é a pessoa que não enxerga nem com recurso de lentes nem cirurgias, tá? Então, ele ter miopia e usar óculos não é deficiência visual. Bom, além da deficiência auditiva visual, a gente tem a deficiência física ou motora. A deficiência física ou motora, você tem alteração de força, alteração de movimento em um segmento ou em mais de um segmento do corpo, né? Que prejudica a execução de atividades físicas, que prejudica a locomoção do paciente. Por exemplo, o paciente sofreu um trauma raquimedular. O paciente pulou de ponta numa lagoa e bateu com a cabeça, a coluna, a medula dele foi partida, vamos colocar assim. Então, ele ficou paraplégico. Então, ele tem uma deficiência física, ok? Criança que a gente mais vê é criança com paralisia cerebral. A paralisia cerebral funciona da seguinte maneira. É uma deficiência física. Não quer dizer que a criança com paralisia cerebral tem que ter uma deficiência intelectual, tá? É possível ter as duas coisas? É possível. Mas não necessariamente tem que ter, tá? A paralisia cerebral se divide de acordo com o segmento afetado. 4 membros, tetraplégica. Membros inferiores, paraplégica. Membros, um lado do corpo, hemiplégica. É variável. Aliás, membros inferiores é diplégica, ok? Outra deficiência, deficiência intelectual. A deficiência intelectual funciona da seguinte forma. O paciente ele tem uma capacidade de inteligência menor que o esperado, significativamente menor do que o esperado para a criança naquela idade, tá? E além disso, ele não consegue responder às necessidades, às demandas da sociedade. Então, um exemplo, a criança tem muita dificuldade na escola e ele tem 8 anos de idade e não consegue limpar o próprio bumbum, né? Ele não consegue se vestir sozinho, ele não consegue ir na cozinha buscar um leite, então ele não atende às necessidades, às demandas que a idade dele pede, tá? E além de tudo, ele tem um baixo funcionamento intelectual mesmo, tá? Como a deficiência auditiva, ele também pode ser classificado entre leve, que são os de mais difícil diagnóstico, moderado, severo, profundo. Lembrando que crianças com deficiência intelectual, geralmente severas e profundas, geralmente têm dificuldade com linguagem. Algumas nem adquirem linguagem. Exemplos de pacientes com deficiência intelectual. Pacientes sindrômicos. Hoje a gente vê muitos pacientes com síndromes porque houve uma mudança mesmo na assistência à saúde e esses pacientes morriam antes e agora eles sobrevivem. Que são marcantes e mais comuns. Síndrome de Down, síndrome de Angelman, né? X frágil, que além da deficiência intelectual ainda tem comportamentos autistas. Síndrome de Williams,
que é uma síndrome também com uma certa frequência e é uma síndrome difícil da população compreender, porque ele tem deficiência intelectual, mas ele tem uma capacidade para a música impressionante. Então ele não aprende nada na escola, mas música é assim, super fácil. E os professores às vezes têm dificuldade para entender por que ele não aprende na escola, mas a música funciona melhor do que o restante da sala. O Williams tem essa característica. Autismo. O autismo é um caso à parte. Então vamos lá. O autismo é um transtorno, tá? Então o autismo não é uma doença e não é uma deficiência, a princípio, tá? A criança autista, ela tem uma falha da comunicação social, uma falha da interação social e padrões repetitivos e rígidos de comportamento, ok? Então não é doença e não é deficiência. Porém, existe uma lei brasileira de 2012 que coloca o autismo como uma deficiência. Então a criança autista, ela é uma criança com deficiência aos olhos da lei, porque essa lei ela tenta garantir para a criança autista os direitos que são necessários à criança. O diagnóstico, ele é individualizado e é multidisciplinar. Então, depende da deficiência que é suspeitada. Então, deficiência visual, deficiência auditiva, nós precisamos de outros profissionais. O otorrino, o oftalmo, né? Deficiências físicas, motoras, assim como as outras também. O papel dos pais é extremamente importante, porque são os pais que vão perceber os atrasos nas crianças, muitas vezes. O papel do pediatra é fundamental, porque o pediatra, ele, através da puericultura, ele pode perceber atrasos na criança que já chamam a atenção para deficiências e, né, dentro das possibilidades, ele pode discutir o assunto com outros profissionais, seja otorrino, seja oftalmo, o neuropediatra, para ver, para a gente conseguir fechar um diagnóstico de alguma deficiência. A deficiência intelectual, ela tem uma particularidade. O professor, muitas vezes, é o primeiro a perceber que algo vai errado com a criança. É o professor que percebe que, por mais que haja um estímulo dentro da sala de aula, por mais que o professor esteja ajudando, tentando ajudar aquela criança, não vai, ele não consegue aprender. Então, muitas vezes o professor, no caso da deficiência intelectual, o professor ele tem um papel fundamental de perceber que as coisas não estão indo bem. E aí, acionar os pais, questionar, tentar ajudar, encaminhar para o profissional adequado. Também na deficiência intelectual, principalmente na deficiência intelectual leve, que é a mais difícil de diagnosticar, muitas vezes a gente, o neuropediatra, tem que lançar a mão do psicopedagogo, da neuropsicóloga, da escola, da família, para definir melhor o diagnóstico. Tratamento. Então, eu tentei, para facilitar, né, essa nossa conversa, a gente dividir tratamento entre tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. Então, vamos ao medicamentoso. A deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual, física, não tem cura, né? Medicamentos, eles são usados de acordo com a necessidade. Então, vamos colocar uma situação. A criança tem uma deficiência física, como na paralisia cerebral, e crises convulsivas. Então, você usa anticonvulsivantes para combater as crises convulsivas, tá? Na deficiência intelectual, vemos assim, uma quantidade maior de transtornos. Transtorno de oposição, transtornos de TDAH, transtornos psiquiátricos. Então, os medicamentos, eles são indicados de acordo com a necessidade. Eles não vão curar aquela criança, eles vão controlar sintomas que prejudicam a qualidade de vida da criança. Na deficiência intelectual, eu falo isso muito com os meus pacientes no consultório. Os pais têm que ter uma paciência a mais, porque geralmente medicamento em deficiência intelectual é mais difícil. Eles são mais sensíveis e as doses, por exemplo, que às vezes a gente usa em pacientes que não têm deficiência intelectual, elas não funcionam na deficiência intelectual. Como diria um amigo meu psiquiatra, quando existe deficiência intelectual na história, tudo é um pouco mais difícil, os pais têm que ter mais paciência, tá?
tratamento não medicamentoso, que é o que realmente, assim, é o que realmente evolui, ajuda o paciente a evoluir. Então, no paciente que tem uma deficiência física, fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, ecoterapia, pacientes com deficiência intelectual, pedagogia, psicologia, se tiver alguma outra questão, terapia ocupacional. Então, assim, são vários os profissionais. Esse tratamento não medicamentoso vai da mesma forma que o diagnóstico, é individualizado. Dentro do tratamento não medicamentoso, além da questão multidisciplinar de profissionais, dos profissionais, existe o papel dos pais. O que eu geralmente falo no consultório? Ter um filho com deficiência é muito difícil para os pais. Eu falo que é a desconstrução de um sonho, né? Porque filho é um sonho, são várias perspectivas, várias expectativas, né? É a desconstrução de um sonho, é luto, né? Porque há uma morte daquele filho que a gente idealizou quando engravidou, né? Mas eu falo com os pais, viva seu período de luto, espero que ele seja curto e você desconstrói esse filho e reconstrói em esperança. E bola pra frente. Eu brinco muito com o consultório que eu falo assim, você não vai jogar ele fora, vai. Porque não tem jeito de jogar o filho fora, né? Então, segue a vida. E os pais, eles são essenciais. Outra coisa que eu falo, não adianta fazer fono uma vez na semana, terapia ocupacional uma vez na semana, fisioterapia uma vez na semana e achar que o profissional tem que fazer milagre. Então, os pais são muito importantes nisso. Pegar as orientações com os profissionais e reproduzir em casa, entendeu? A criança, onde há envolvimento pai e mãe, o desenvolvimento é outro, gente. O profissional, ele está ali para ajudar, porque ele tem a técnica. Pai e mãe acaba que tem que aprender, tá? A lidar com aquela criança. Sugiro muitos pais que conheçam a deficiência do filho, aprendam com ela, né? Estudem com fontes boas, né, gente? Boas fontes, né? Sobre a deficiência do seu filho e para você poder ajudá-lo, né? E entender. E naquela sua desconstrução daquele filho idealizado e reconstrução da esperança, que você construa outras possibilidades, entendeu? Meu filho, não dá para meu filho ser advogado, mas ele pode ter outra profissão. Entendeu? Você não pode desistir, tá? Então, o tratamento da criança passa pelo medicamentoso, se for necessário, sempre passa pela estimulação, entendeu? Né, da criança com deficiência e passa pelos pais. Pais envolvidos, a criança tem evolução. Prevenção. Como que a gente pode prevenir as deficiências? A prevenção, ela se divide em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária, ela é antes do nascimento, então ela é pré-natal. Ela é pernatal, que é durante o nascimento, e pós-natal, depois do nascimento da criança. Para mim, o pré-natal, gente, é antes de engravidar. Então, vamos lá. A gravidez, ela planejada, ela tem uma chance de dar muito mais certo do que a gravidez que simplesmente acontece, né? Então, antes de engravidar, procure um médico, um ginecologista, faça seus exames. No caso de famílias que os pais têm parentesco, então pais primos, né? Ou famílias onde já existe uma criança afetada por alguma doença genética, né? Ou famílias onde a mulher já teve vários abortos, tem abortos de repetição e não tem causa, o ideal é procurar antes um aconselhamento genético, né? Para você ver o que acontece ali que você tem tanto aborto, se você tem já um filho afetado, se você tem a chance de ter outro filho afetado, vocês são primos, como é que vai ser? Entendeu? Porque aí você programa. Se você souber a chance de você ter um filho com deficiência, você pensa melhor, tá? Durante o pré-natal, fazer pré-natal, né? Fazer o pré-natal direitinho, bonitinho, se organizar para aquela criança que vai nascer. Cuidado com bebida, tá? A bebida, ela tem uma questão particular. Eu ouço isso muito, muito no consultório. Você tem uma síndrome que dá deficiência intelectual, que é a síndrome álcool-fetal, o alcoólico fetal. Essa síndrome, gente, não interessa o quanto você bebeu na gestação, tá? Interessa que você bebeu e o seu feto, ele tem uma predisposição,
É mais fácil ter alcoólico fetal nele do que em outra criança. Então, você bebeu 3, 4 copos, ele é predisposto, juntou um no outro, seu bebê vai ter deficiência intelectual. Então, no frigir dos ovos, como diz na minha terra, não bebo na gravidez, ok? Fumo da mesma forma, uso de drogas, uso de medicamentos não prescritos por profissionais também da mesma forma, evite de usar. Faça um pré-natal bem feito, assistência ao parto, né, que é aquele nosso fator de pré-parto, né, que é durante o parto. Uma boa assistência, tipo de parto. Para mim, o tipo de parto é aquele onde a mãe fica bem e o filho fica bem. Pronto, é essa, ok? Então, vamos evitar nessas questões durante o parto, uma assistência melhor é melhor. Pós-parto, vacinação é importante por causa das meningites, ok? Cuidado com acidentes domésticos, que agora, nesse momento que a gente está vivendo, é muito, porque a criança está em casa. Os acidentes domésticos, eles podem trazer traumatismos cranianos para as crianças, né? Lesar mesmo, infelizmente, a criança e ela desenvolver algum tipo de deficiência. Então, cuidado com a criança em casa mesmo, cuidado com os acidentes domésticos. Outras situações, né? Acidentes de trânsito, atropelamentos, cuidado com as crianças mesmo. Quanto à prevenção secundária, então, primária nós já falamos. A secundária é o quê? Estimulação. Viane, você gosta de colo? Não gosta de colo. O menino fica no colo só enquanto precisar, entendeu? Então, assim, não tem que ficar no colo. O que é isso? Bota no chão, gente. O que é isso? A terra faz um calor danado, gente. Bota o menino no chão, entendeu? Porque fica só no colo, aí o menino não anda. Tem jeito, ele vai andar para quê? Você anda para ele? Né? Então, estimulação. Qual que é a estimulação que eu sugiro em casa? É brincar mesmo, entendeu? Não precisa de nada caro, não precisa de... A gente é que estraga filho, tá? Então, você precisa de coisa simples mesmo, conversar com a criança. Outra coisa, conversar com a criança é olhar no olho, tá? Não é você estar lá... conversando com o menino, não funciona. O menino tem que ver a mímica da boca para ele aprender a falar. Então, conversar com a criança, botar uma música. Eu brinco que a música é da preferência da família, né? Doutor, eu gosto de funk. É da preferência da família, né? Então, você pode colocar a música que você quiser. Então, música, brincar, colocar a criança no chão. Se tiver outro filho, colocar esse filho é um grande estímulo para o bebê. Coloca o outro filho junto, você só vigia, porque é criança, né? Então, assim, eu tive pais que falaram assim, não, mas eu nunca botei ele sentado, porque eu achei que ele sentava sozinho. Se você não ensinar, ele não senta sozinho, tá? Então, estimulação. Algo especial em casa? Não, gente, é só estímulo. Estímulo, carinho, eu falo que a criança amada, ela vai, tá? Estímulo e carinho, a coisa vai. Olá, eu sou a Alessandra, sou pediatra e intensivista e hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento infantil. Nós vamos falar, além do conceito de desenvolvimento infantil, vamos falar dos principais marcos do desenvolvimento infantil, como os pais e os cuidadores dessa criança devem estar atentos a esses marcos do desenvolvimento, quais são os desvios do padrão normal, a quem recorrer nesse caso. E vamos falar também de como estimular a criança de uma forma saudável, né, para que ela possa desenvolver toda a sua potencialidade cerebral. Primeiramente, então, o que é desenvolvimento infantil? Desenvolvimento é um conjunto de habilidades físicas, psíquicas e emocionais que estão interligadas entre si, né? E que estão intimamente relacionadas com o ambiente que a pessoa vive e com a constituição genética que é individual. Esse conjunto de habilidades, eles vão surgindo ao longo da infância, vão sendo melhoradas ou refinadas ao longo da idade adulta, né? E através do desenvolvimento, né, da aquisição dessas habilidades, é que nos tornamos adultos mais independentes, capazes de tomar as decisões, autossuficientes e capazes de conviver em sociedade. O cérebro da criança é um cérebro que está sempre em construção. Então, ele depende 50% da constituição genética, que é individual, e 50% do estímulo ou do ambiente.
Quando eu falo de ambiente, eu estou falando além da alimentação, do estímulo que é oferecido a essa criança. O ambiente saudável, estimulante, com carinho, com afeto, faz com que o sistema nervoso dessa criança faça as conexões necessárias para adquirir essas habilidades do desenvolvimento que são tão importantes na vida adulta. Como avaliar então o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a avaliação, ela é feita num primeiro momento pelos pais, né, as pessoas que estão mais próximas da criança, mas principalmente pelo pediatra. Então é muito importante que essa criança seja acompanhada por um profissional na consulta de puericultura, na consulta rotineira. O pediatra, então, que já conhece a família, já conhece a criança, vai poder avaliar pelo que é dito pelos pais e pela observação no exame físico, se existe algum desvio do desenvolvimento. Existem várias formas de avaliar o desenvolvimento. Uma delas, que é bem simples, né, e que é de fácil acesso para os pais, é a caderneta da criança. Então, lá na caderneta da criança, ou o cartão de vacina, existem várias coisas, vários tópicos que falam sobre o desenvolvimento infantil. Os pais têm que ler essa caderneta para se apropriar desse conhecimento e poder avaliar se existe alguma coisa errada com a criança. Além do cartão da criança, existem outras formas de avaliação que é feita pelo pediatra, através de tabelas, através de escalas, né? Mas assim, o mais importante é que os pais saibam que existe um intervalo de tempo onde a criança deve adquirir uma certa habilidade. Se a criança não adquire essa habilidade depois de um tempo limite, alguma coisa pode estar errada no desenvolvimento. Algumas crianças vão adquirir essa habilidade um pouco mais tarde, outras um pouco mais cedo, mas existe uma data limite. Então, os pais devem ficar atentos e procurar uma ajuda profissional. Quem procurar? Primeiramente o médico, né? O pediatra que está acompanhando essa criança. O pediatra vai avaliar se essa criança vai precisar de uma avaliação mais especializada, no caso um neuropediatra, ou se ele vai precisar de algum exame de imagem, de algum exame de laboratório, ou se essa criança precisa só de um estímulo, uma fisioterapia. Então quem vai determinar isso é o pediatra. Vamos dar um exemplo. Se a criança precisa sentar sozinha, sem o apoio das mãos, de 6 meses até 9 meses. Se a criança está com 10 meses, 11 meses, 1 ano e não está sentando sozinha, alguma coisa está acontecendo. Então precisa avaliar. É importante que a gente desmistifique a ideia de que cada criança tem seu tempo. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, existe um tempo determinado, que é um tempo limite, para que certa habilidade apareça. Se isso não acontece dentro daquele limite, a criança pode estar com atraso do desenvolvimento. Vamos falar então um pouco dos marcos do desenvolvimento infantil. São muitos, mas eu vou falar alguns principais e o que os pais devem ficar atentos se alguma coisa sai fora do normal, né? A criança não está fazendo dentro de determinada época. Os marcos do desenvolvimento, então, são avaliados dentro de algumas áreas de habilidade. O desenvolvimento, então, físico ou motor, o desenvolvimento cognitivo, que é como a criança responde ao mundo, como ela entende o seu mundo, o desenvolvimento de linguagem, o desenvolvimento pessoal adaptativo ou social emocional. Dentro dessas áreas, nós vamos falar de algumas habilidades e o que os pais têm que ter atenção. Lembrar sempre que o desenvolvimento sempre é céfalo-caudal. O que é isso? De cima para baixo. Então, a criança precisa firmar o pescoço para depois andar, né? Para depois sentar e depois andar. Ele é sempre do centro para as extremidades. Então, o bebê bem novinho, nos primeiros meses, está com os braços bem próximos do corpo, depois ele abre os braços, mexe com as mãos para poder fazer o movimento de pinça e depois, mais para frente, a escrita. E sempre do mais simples para o mais complexo. Então a criança primeiro precisa ficar de pé, andar, para depois pedalar.
né? Então, ele segue esse ritmo. Bom, vamos falar então do desenvolvimento físico. O desenvolvimento físico ou motor, né? Alguns tópicos. O equilíbrio cervical, a criança tem que firmar o pescoço por volta de 2 a 3 meses. Ela tem que rolar na superfície que ela está deitada, na cama, com 4 a 6 meses. Ela precisa sentar, né, de 6 até 8, 9 meses, tá? Sozinha, sem o apoio das mãos. Ela engatinha por volta de 9 meses e ela anda por volta de 1 ano. Quando os pais têm que ficar atentos, né? Quando a criança não anda, tá? Depois de 1 ano e meio, então alguma coisa está acontecendo. Quando ela não realiza pinça fina com 1 ano, que é pinça fina? É esse movimento aqui, ó, tá? Então ela pega o brinquedo menor, tá? Tem que ficar atento a isso. Então, se ela não realiza pinça fina depois de 1 ano, alguma coisa está acontecendo. Não passa as páginas de um livro com 2 anos e não consegue segurar, né, um copo, uma xícara depois dos 2 anos. Também precisa ser avaliada. Vamos falar então agora do desenvolvimento cognitivo. De 0 a 1 ano, a criança já consegue desenvolver aquela sensação de mundo bom, de mundo seguro. Ela percebe o mundo além do pai, da mãe, da família. Com 1 a 3 anos, ela já se reconhece como uma pessoa independente, né? Então, ela já se reconhece como um indivíduo. Quando os pais têm que ficar atentos? Quando a criança não demonstra interesse pelo ambiente, quando ela também não demonstra interesse por outras pessoas, pode ser uma outra criança ou até um adulto. Ela tem estereotipias. O que é isso? São movimentos repetitivos, por exemplo, flap de mãos, quando a criança fica numa situação de estresse, ela balança o corpo para frente e para trás, ela balança a cabeça. É bom lembrar que esses movimentos repetitivos, eles podem ser normais, né, numa determinada idade, mas se eles se repetem e estão muito frequentes, alguma coisa deve estar errada. Quando a criança também deve ter atenção, quando ela brinca de maneira superficial e desorganizada. Então, com 2 a 3 anos, ela joga o brinquedo, ela não consegue brincar adequadamente com a boneca, ela não dirige o carrinho. Então, se a criança brinca de uma forma desorganizada, com 2, 3 anos, existe também alguma coisa que deve ser percebida. Vamos falar do desenvolvimento da linguagem agora. Nos primeiros meses, a gente percebe que o bebê ele já sorri, ele já dá uma gargalhada, isso é uma forma de linguagem no bebê. Ele imita a expressão facial do adulto, né? Ele olha, ele observa o rosto, ele imita os sons da mãe, então a mãe fala num tom de voz carinhoso, afetuoso, o bebê balbucia. Isso é uma tentativa de imitar a voz, então é uma forma de linguagem, né? Então o cérebro está o tempo todo aprendendo. O bebê ele é preparado para aprender qualquer língua do mundo, então ele aprende por imitação. Depois, mais tarde, ele vai fazer esse balbucio com a intenção de chamar atenção para alguma coisa. Com mais ou menos 10 meses a 11 meses, ele já fala papá, mamã, e essa linguagem vai sendo desenvolvida. Com 1 ano e meio, 2 anos, ele já fala sentenças de 2 palavras, ele já aponta as partes do corpo, né? Com 3 anos, metade da fala da criança tem que ser inteligível, então você tem que entender o que ela está falando. Se ele fala e ninguém entende nada, alguma coisa está acontecendo. Quando os pais têm que ter atenção na linguagem, quando a criança não fala nenhuma palavra com 1 ano, quando ela fala menos de 6 palavras com 1 ano e 6 meses, quando ela não responde ao comando de uma palavra com 1 ano e 6 meses, ou seja, ela não compreende o não, ela não compreende o vem, o vamos, também tem que prestar atenção. Não forma frases de 2 ou 3 palavras com 2 anos e meio.
quando ela fala frases inteligíveis, né? Então que ninguém entende com 3 anos, e quando ela aparenta não compreender a linguagem, ela está alheia ao ambiente que ela vive. Então também tem que prestar atenção. Bom, o último tópico do desenvolvimento é o pessoal adaptativo, que é o social emocional. A criança então sorri em resposta ao rosto com 1 mês. Ela tem um sorriso social, então você sorri, ela sorri de volta com 2 a 3 meses. Com 9 meses ela dá tchau, com 10 meses ela começa a apontar, né? Com 1 ano e meio até 2 anos ela segura a colher e ela consegue levar o alimento à boca. Ela brinca nessa idade ao lado de uma criança, mas não brinca com a criança. Com 3 anos até 3 anos e meio, ela já consegue brincar com a criança e ela já consegue compartilhar o brinquedo. Com 4 anos, ela veste 2 peças do vestiário, então ela veste a blusa e a saia, ou a blusa e a calça, tá? Ela já consegue fazer isso. Ela nomeia os amigos, então os amiguinhos da escola, ela já fala o nome dos amigos. E com 5 anos, essa criança já tem que ter um controle nas situações sociais de estresse. Ela consegue ficar calma numa situação social de estresse, por exemplo. E ela já consegue ficar mais horas longe dos pais. E isso coincide muito com o período escolar. Quando os pais têm que ter atenção nesse quesito, né? Quando a criança, depois dos 2 anos, ela ainda prefere brincar sozinha. Mesmo que seja ao lado de outra criança, ela não vai para o lado da criança. Ela sempre prefere se isolar. Então, depois de 2 anos, tem que ficar atento. Não tem brincadeiras simbólicas aos 3 anos. Então, ela não faz a boneca dormir, ela não dirige o carrinho, ela brinca de forma desorganizada, tem que prestar atenção. Não interage com os pares com 3 anos, então ela não interage com outra criança ou não interage com o adulto, também tem que prestar atenção. Não consegue ter autocontrole em situações sociais de estresse com 6 anos de idade. Então, essa criança, numa situação de estresse, ela fica ou muito agitada ou agressiva até, então precisa dar uma olhada nisso. Então, como orientar os pais a fazer um estímulo saudável para essa criança? É importante lembrar que a criança, sobre um estresse intenso e repetitivo, né, ela aumenta os hormônios do estresse, ela altera essa estrutura cerebral. Essa estrutura cerebral vai aumentar os hormônios do estresse e isso vai virar um ciclo vicioso. Então, um ambiente calmo, com afeto, estimular de forma adequada é muito importante. Como fazer isso, então? O estímulo para a criança, ele pode ser feito pelos pais, pelos cuidadores, pelos avós, pelos tios, por quem cuida dessa criança, né? Através de conversas, de músicas, de história, de livros, de esportes, de brincadeiras, com um ambiente de carinho, de afeto, sem o celular, sem o tablet, sem o computador, prestando atenção na criança. Quando você conversa com o seu bebê, né, o cérebro dele está fazendo conexões, ele está aprendendo a todo momento. Então, quando você pensa que um bebê de 1 mês, de 2 meses, é só para amamentar, colocar para dormir, trocar fralda, né, dar banho, ele está aprendendo o tempo todo, né? Então, esse bebê é importante que você estimula, porque as conexões que ele vai fazer vai depender do seu estímulo. Então, converse com o bebê desde recém-nascido, na verdade, desde a barriga, né? É importante você conversar, é importante você estimular. Quando você aprende de forma prazerosa, essas conexões cerebrais vão ficando mais fortes e isso estimula positivamente o desenvolvimento. Porque o que a gente quer? A gente quer que as crianças cresçam mais inteligentes, mais saudáveis e principalmente mais felizes. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção.